nossa reunião a nossa reunião mensal aqui do 9 de julho, né, do mês de maio, esse ano que a gente está com os temas mais clínicos, né? Queria agradecer a presença de todos, à medida que todos puderem chegando aqui, a gente vai colocando também, e agradecer imensamente a presença do professor Ricardo Stein, que está aqui com a gente, né? Aceitou o convite nosso, né, para tratar desse tema aqui realmente bastante importante, e ao Fábio também, né, que está aí com a gente já trabalhando, mas tem participado muito e tem sido um apoio muito grande. Fábio, obrigado também a presença. Agradecer a Denise e a Adriana, que fazem todo o suporte aí para a gente. Isso há 14 anos, Ricardo Stein. 14 anos que a gente faz esse evento nosso, né? Nem existia computador. Pois é, a gente fazia na manivela. Então, a gente tem um bom tempo aí de casa, então teve bastante coisa, umas ótimas aventuras e tal. Então, e continuamos aí na luta, porque eu acho que programas de educação continuada realmente é uma coisa que nos deixa muito felizes de manter, né? E também, novamente, dizendo que o doutor Ricardo Narras não está aí presente, por questões pessoais lá, familiares, mas ele já mandou um áudio dizendo uma boa reunião para todos, né, que aproveitem bastante, que na próxima ele está aí de volta, né? E agradecer também ao 9 de julho, ao DAS Educa, que nos, além de nos dar todo o apoio, também patrocina o evento, né? Também tem nos aceitado bastante aí com os eventos, né? E hoje o tema, mais do que especial, mais do que importante, né? Então, nós vamos falar aqui como tema central, modulação hormonal no esporte e na prática esportiva, né, sob a nossa coordenação, mas o tema vai ficar dentro da cardiologia do esporte, né? O uso de anabolizantes esteroides na prática esportiva, os efeitos do uso dos esteroides anabolizantes na fisiologia, desempenho e o impacto na saúde cardíaca e cardiovascular. De acordo com o que a gente tem feito e tem acompanhado do CFM, todas as sociedades envolvidas, não só o protesto, mas o posicionamento em relação ao uso dos esteroides. Hoje nós trazemos esse tema para aprofundar um pouco mais e a gente entender pelo lado fisiológico como pode ser importante esse modelo fisiológico criado, mas os problemas que eles nos trazem, tá? Então, eu queria passar a palavra aqui para o professor Ricardo Stein, que vai ser o nosso palestrante, né? Ele é professor associado de Clínica Médica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor em Cardiologia Cardiologia do Exercício do Esporte pela Stanford University dos Estados Unidos, pós-doutor em Genética Cardiovascular pela Universidade de La Coruña, na Espanha, e coordenador do grupo de pesquisa em cardiologia, né? Ricardo, prazer, né? A palavra e a casa é sua. Muito obrigado, Pablo, Fábio. Eu desejo, antes de mais nada, uma boa noite de terça-feira a todo mundo que está assistindo e uma boa noite de algum dia, ou bom dia, ou boa tarde, para quem vai assistir gravado. Pelo que eu vi, vai ser gravada, né? Então, quem está assistindo gravado, um bom alguma coisa. Antes de mais nada, acho que a gente tem que valorizar o que vem sendo feito em termos de saúde, né, e saúde cardiovascular por entes dos mais variados estilos. E o 9 de julho está fazendo isso, então, há muitos e muitos anos. E eu, que estou no grupo Cardio Esporte, junto com o Pablo, com o Fábio e com muitos outros, vejo toda semana, ou a cada 14 dias, não sei bem, uma propaganda de um evento do 9 de julho. Outro dia foi um teste cardiopulmonar de exercício e tantos outros assuntos que, nesse ano, como o Pablo disse, tem um veio clínico. E nesse cenário, eu acho que um dos assuntos que estão na pauta do dia são os esteroides anabolizantes. Eu escolhi, Pablo e Fábio, bolar esse subtítulo e trazer um pouco da epidemiologia, dos efeitos adversos e o risco cardiovascular do uso dessas drogas, que, como vocês vão ver, que são usados predominantemente por indivíduos que desejam melhora estética, né? Então, eu gostaria, assim, agradecendo novamente, começar
a falar, se o meu negócio andar aqui, que vai ser bom se ele andar. Eu estou apertando. Ó, na epidemiologia, nos efeitos adversos e no risco cardiovascular. Ah, esqueci de dizer, sempre é muito legal quando a gente faz alguma coisa, a gente poder, quando merece, dar o crédito para outros que também participaram. E essa apresentação, ela foi feita em parceria com o Dr. Anderson Donelli da Silveira, um emergente médico do nosso departamento, do DERC, que também palestra sobre o assunto, e ele foi meu aluno de doutorado, hoje já é, se não sênior, alguém que tem uma relevância no cenário nacional, e ele merece os créditos por essa aula também. Bom, falando um pouquinho Doutor, da desculpe. epidemiologia do Doutor Ricardo? uso... Oi. Você compartilhou sua apresentação, não está aparecendo para nós. Ah, não tá. Eu tinha compartilhado e agora não deu? Acho que parou o compartilhamento, doutor. Quer tentar E agora? novamente? Nada? Não. Não. Aí, entrou você. A gente tinha feito tudo certo antes e... Vou entrar aqui. O meu Zoom travou. Deixa eu ver uma coisa. Peço desculpas a todos, mas a cibernética, às vezes... o meu Zoom travou, gente. Eu vou ter que, talvez, começar tudo de novo. De repente sai e entra de novo, Stein. Então, eu vou fazer isso, se vocês me Aí, permitirem. entra de novo. E aí eu acho que Denise tem que liberar o host para ele, não é isso? Oi, doutor, posso liberar sim, mas independente disso, ele conseguiria compartilhar. Nós fizemos um teste, inclusive. Eu vi, estava aberto. Na hora que tirou, aqui apareceu a galeria aqui com todo mundo. Bom que dá tempo de chegar mais gente também. Ó, começou, conseguiu. Deu? Deu. Que bom. Só que não está em modo apresentação, doutor. Só colocar lá embaixo, ali embaixo. Só aproveitando aqui, pedir para todo mundo que estiver assistindo, fique à vontade para enviar perguntas no chat, para depois a parte mais gostosa do encontro também é a gente ficar trocando ideia, né? Aproveitar a generosidade e todo o conhecimento do professor Stein aí para a gente poder conversar depois também. Então, vocês Deu certo? Está ótimo agora, Stein. Perfeito. Abriu sim. Que bom. Então tá, depois o pessoal da pós-produção dá um jeito, né? Adriana e turma. Bom, vamos lá então. Veja que esse negócio aqui está... Não sei o que está acontecendo, que está travando. Eu aperto o slide e ele não vai adiante. Que estranho. No teclado você consegue? Nunca aconteceu isso. Nunca me aconteceu isso antes. Já ouvi essa frase. Então, vamos lá. Agora deu, né? Os esteroides anabolizantes são as drogas ilícitas mais usadas. E, em geral, a turma que usa esteroide anabolizante para fins não médicos usa doses suprafisiológicas. Vejam que nessa publicação de Pope e colaboradores, eles descrevem que a dose que vem sendo usada para fins estéticos e ou performance são de 5 a 1000 vezes aquelas recomendadas. Né? E, então, é um supra-uso inacreditável. Imagina se a gente usasse 10 vezes mais a dose de aspirina, ou 20 vezes mais a dose de uma estatina, ou 30 vezes mais a dose de um antihipertensivo.
certamente se pagaria um preço. E aqui, o pessoal que compra em academia, que compra no mercado negro, que compra de forma ilícita essas drogas, essas pessoas, elas usam doses absolutamente inacreditáveis, né? Bem, e os derivados sintéticos da testosterona são aqueles mais usados. Segundo o NIDA, o Instituto Nacional de Abuso de Drogas americano, as drogas podem ser tanto de uso oral quanto de uso injetável. Isso quando nós não estamos falando de drogas de uso injetável para animais, como esteroide para cavalo, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Peraí. Que bom. Tá. Bem, e entre esses esteroides orais e esteroides injetáveis, existem nomes bastante conhecidos da mídia e mais conhecidos ainda de quem usa. Se nós temos a nossa audiência, médicos e médicas, certamente, se são cardiologistas ou médicos do esporte, receberam usuários de anabolizante que batem na porta do consultório para dizer: eu quero usar, mas eu quero usar de forma segura. E aí vem: não, o que tu usa? Não, eu uso Decaderabulin, eu uso depotestosterona, eu uso Instrol, eu uso Dianabol, enfim. Na cabeça dessas pessoas, se eles usarem drogas que não têm indicação para esses fins, mas com ajuda não ética do profissional médico, eles vão estar seguros. Então, cabe a nós, profissionais da medicina, em primeiro lugar, saber com que a gente está lidando e, a partir daí, tomar as nossas decisões, que podem ser éticas ou não éticas. Bem, nos Estados Unidos, isso de novo, essa mesma revisão de 2014, vamos supor que esses números tenham aumentado. De 3 a 4 milhões de americanos utilizaram doses suprafisiológicas de esteroides ilícitos. E vejam, senhoras e senhores, 1 milhão nessa época, é a estimativa que foi feita, quase todos, predominantemente homens, desenvolveram dependência, como do crack, por exemplo, levando a anos de exposição crônica ao uso de esteroides. Ou seja, começou a usar, ficou dependente, continuou usando por anos e anos e anos, e nós sabemos que essas drogas, elas vão depender de uma farmacodinâmica, de uma farmacocinética, por que não de uma farmacogenômica também, mas isso é uma outra história, e quanto mais se usa, quanto maior as doses, quanto mais esteroides misturados com outras drogas, inclusive, pior. Aqui eu trago 4 cartoons mostrando o primeiro ali no Tour de France, né? Não é Tour de France, é Tour de France, um ciclista. E por que um ciclista? Pedalando numa seringa, né? Uma atleta masculinizada, evidentemente russa, né? Dizendo, alguém da indústria, dizendo para não ser ridículo, ela está ficando naturalmente maior. E aí esse menininho e essa bola de futebol americano mostrando claramente como a seringa tem um impacto na cabeça de todas as pessoas, aquelas que brincam com o assunto e aquelas que brincam usando as drogas de forma, brincam terrivelmente, e aquelas que não brincam, como eu, e eu espero que os senhores e as senhoras. 80% dos usuários atuais não são atletas competitivos. E esse dado é trazido pelo Aaron Bagish, um maratonista, ainda maratonista, agora já mais velho, já participou de eventos nossos, formado em Harvard, agora está em Lausanne, na Suíça,
E o Aaron Bagish é aquele autor do estudo Racer, dos maratonistas, né? É um jovem brilhante médico americano, que também fez uma revisão, e está aí no Circulation, em 2017, dizendo que a maior parte dos usuários não são atletas competitivos, eles levantam peso, são fisiculturistas amadores, e o interesse maior deles, como vocês veem acima, né, e abaixo, as moças e esses rapazes, interesse na estética e não no desempenho. Nós sabemos que, além do uso inadequado dessas drogas per se, existe um distúrbio de imagem dessas pessoas também. Né? Essas pessoas, elas têm, certamente, ocupam páginas e páginas de livros de psicologia e de psiquiatria. Interessante que essa aula também pudesse ser ministrada sob o prisma psicológico. Acho que a gente aprenderia muito também, mas eu não tenho capacidade para fazer isso. Então, oi? Oi? Alô? Oi? Bom. Pode continuar, doutor. Ah, tá, é que eu ouvi alguém me chamando. Bom, um estudo feito em São Paulo, em Porto Alegre, por Silva e colaboradores, publicados nos Arquivos Brasileiros de Endócrino, mostraram em 18 academias, eles arrolaram 288 praticantes de levantamento de peso. Esses indivíduos, mais de 15%, eles viram a prevalência do uso, entre outros, os anabolizantes, das vitaminas, aquelas que são naturais, como se veneno de cobra não fosse natural também, e estimulantes como drogas ilícitas em Porto Alegre, lá no início dos anos 2000. Mais de 15% eram agentes hormonais, né? E aí, além dos esteroides, a gente poderia falar, inclusive, de remédio para câncer de mama, como o tamoxifeno, como medicações de uso veterinário, como eu mencionei previamente, além de GH, gonadotrofina coriônica, hormônio da tireoide, entre outros. 92% desses 288 eram homens. Dá para fechar o som? Alguém que está com som? A música está boa, mas se der para fechar, eu agradeço. 92% eram do sexo masculino. Essas pessoas, 1/3 deles tinham escolaridade completa, 1/3 deles, 40% deles, superior incompleto, e 25% deles tinham outras escolaridades, mostrando, e esses indivíduos tinham 27 anos em média, homens educados, jovens. Mal educados nesse aspecto, né? E o Silva e seus colaboradores mostraram que 92% deles, assim como 80% dos americanos do Aaron Bagish, em Porto Alegre, em 2004, 92% objetivavam melhora estética, como, por exemplo, um complexo narcísico, né? Querendo ficar aquilo que eles acham mais bonitos, mais fortes, mais másculos, mas o preço que essas pessoas pagam, a gente vai ver mais adiante. Quanto aos efeitos adversos, diferentes órgãos do corpo humano podem ser impactados sob o uso dos mais diferentes esteroides anabolizantes. Vamos lá. Por exemplo, a pele, a alegria dos dermatologistas. Os esteroides podem causar acne, crescimento de pelos, perda de cabelo, estrias. A alegria dos urologistas pode causar atrofia testicular, hipogonadismo, ginecomastia, predominantemente em homens. Mas em mulheres pode ocorrer um processo de flacidez mamária. No bom português, as tetas caem. Alegria dos hepatologistas.
Os esteroides anabolizantes podem causar hepatite, colestase hepática, e, embora raro, eu, nas minhas consultas, frequentemente trago o tópico câncer de fígado e uso de anabolizantes. Eu falo que é um dos efeitos possíveis, porque câncer assusta. E nós, cardiologistas, eu não sei quantos cardiologistas estão aí, mas os cardiologistas, às vezes, não se dão conta que a insuficiência cardíaca, que não tem nada a ver agora com minha fala com anabolizante, mas a insuficiência cardíaca mata tanto quanto o câncer. E ter insuficiência cardíaca parece ser algo limpo. Ter câncer é algo terrível, né? Mas, voltando para os anabolizantes, eu trago a possibilidade do usuário ter uma neoplasia especial de fígado. Quanto ao rim, não são poucos os casos de insuficiência renal crônica por rabdomiólise, além de edema de membros inferiores, às vezes, muito mais raro, anasarca, por retenção de fluidos pelo corpo todo. Então, o cérebro, entre outros distúrbios, e aí é provável que os senhores e as senhoras já se depararam com alguém que usa anabolizante, ou se depararam, percebem uma possibilidade de labilidade humoral, né? O humor lábil, com depressão, momentos de queda e momentos de mania, né? Aquilo que a gente chama nos livros de bipolaridade, mas aqui é um distúrbio de humor lábil, muita agressividade e, como eu falei previamente, dependência psíquica do uso de alguns anabolizantes. Na questão que os educadores físicos lidam com muita frequência, os fisioterapeutas, ortopedistas, fisiatras, reumatos, ruptura tendínea, complicação no sítio das injeções e a formação de abscesso por diferentes germes que estão na pele e, menos comumente, mas ocorre também pelo fato de se compartilhar seringa, transmissibilidade de doenças infecto-contagiosas. Na mulher, né, uma vez eu estava, a convite do Dr. Eduardo Henrique de Rose, eu era aluno do penúltimo ano da Faculdade de Medicina. Eu estava na Espanha, começando uma viagem de mochila de 3 meses pela Europa. E o de Rose me convidou para um congresso de medicina do esporte que ia ocorrer no Hotel Princesa Sofia ou algo do gênero em Barcelona. Nem roupa eu tinha para ir para esse congresso, mas eu fui. E ele me apresentou, não foi ele, foi o Jorge Pinto Ribeiro, meu saudoso orientador, que me apresentou para uma arremessadora de dardo da Alemanha Oriental. Naquela época ainda existia, não tinha caído o muro ainda. E aí eu disse, nice to meet you, bem assim, com essa voz. E eu só ouvi um nice to meet you. Nunca mais me esqueci dessa voz. Às vezes retumba no meu cérebro a voz dessa mulher, né? A voz mais masculinizada que eu já ouvi na face da Terra. Então, queda de cabelo, hirsutismo, mudança da voz, diminuição e flacidez mamária, amenorreia secundária ao uso do esteroide e uma outra historinha. A única vez que eu vi uma mulher desnuda mostrando a sua genitália foi uma mulher, esposa de médico, que porque queria que eu examinasse o clitóris dela. Porque o marido médico não queria mais ter relações com ela porque o clitóris estava muito grande. Eu disse, olha, não é o que eu faço aqui, eu sou cardiologista, mas tu é doutor, eu quero te mostrar. Eu disse, então tá. Bom, se eu me assustei com a voz da alemã oriental, até hoje eu estou assustado com a hipertrofia clitoriana dessa esposa de médico. Era uma coisa inacreditável, né? Muito homem deve ter inveja dessa moça. Então, saibam vocês que a alteração da voz ela é irreversível nas mulheres que usam esteroides anabolizantes.
E brincadeiras à parte, esse é um assunto extremamente sério. Bom, nós publicamos, em 2006, Dr. Anderson Donelli da Silveira, era estudante de medicina, na época minha aluna de mestrado, Kátia Boeiro Severo, e eu, na revista Sociedade Gaúcha de Cardiologia, os efeitos adversos mais comuns ao uso de esteroides anabolizantes. E aqui estão a descrição por percentual relativo, né, por percentual com atrofia testicular, 318 casos em 500 levantados, acne 317, edema 261. Mais para baixo nós temos disfunção sexual, ginecomastia, e somente menos de 1% não tiveram nenhum efeito adverso numa coorte de 500 indivíduos usuários. É impressionante, não? Bem, falamos de epidemiologia dos efeitos adversos. Chegou a hora, talvez, de falar de algo extremamente importante para nós cardiologistas, que lidamos com pacientes que usam esse tipo de produto em excesso e que vão desenvolver algum ou alguns dos inúmeros efeitos adversos cardiovasculares. E eu começo com a agregação plaquetária e alteração nos fatores de coagulação. Eu migro para alteração em marcadores inflamatórios e no perfil lipídico. Desço um pouco mais e comento com vocês sobre alterações no sistema vascular e na biodisponibilidade do óxido nítrico, com a vasodilatação fluxo mediada sendo prejudicada e a possibilidade de vasoespasmo incidir. Por fim, o dano direto ao miócito pode acontecer. Não precisa mais nada para uma droga fazer mal no aparelho cardiovascular, né? Se eu amo a mim mesmo, eu só usaria um produto desses se tivesse uma indicação estrita médica, como, por exemplo, um hipogonadismo tratado por um bom endocrinologista. Essas drogas alteram a reatividade dos vasos e aumentam o potencial de agregação plaquetária. Aspectos esses que são facilitadores do processo trombótico. Ao aumentar a concentração e a atividade de fatores pró-coagulantes, a gente pode ter eventos trombóticos em diferentes sítios vasculares do organismo, não só nas coronárias, mas nas coronárias também. Para vocês terem uma ideia, e é um dado antiquíssimo, fisiculturistas que foram diagnosticados com infarto e eram usuários de esteroides anabolizantes eram predominantemente hipercolesterolêmicos, com o HDL significativamente mais baixo. Além disso, quando foi testada na década de 90 a hiperagregabilidade de um grupo de fisiculturistas comparados a indivíduos controles, a hiperagregabilidade foi 3 vezes maior naqueles que usavam esteroides. E, no caso, um grupo de usuários que infartou. Atletas usuários de esteroides anabolizantes podem infartar por diferentes mecanismos, e um deles é a trombose intracoronariana. Daqui a pouco, pode não ter placa ou ter uma mísera placa e, sobre a placa, formar um trombo, ou um processo vasoespástico sobre uma coronária disfuncionada do ponto de vista endotelial. Quanto ao perfil lipídico e aos marcadores inflamatórios, são muito antigas as pesquisas. Não é de hoje. São 25 anos, pelo menos, de investigações profundas a esse respeito. E substâncias
como o estanozolol, a metiltestosterona, a oxandrolona, são capazes de aumentar essa substância, que nada mais é do que uma redutora do HDL. Digamos que, traduzindo em uma linguagem não médica, o limpatrilho, o rotorruter, é diminuído quando há um aumento na HTGL. Também podem ocorrer alterações em marcadores inflamatórios, desde a PCR até VICAM, ICAM, interleucinas, entre outros menos votados. Uma linha de estudos vai na direção de que depósito de colesterol na parede dos vasos, pelo processo inflamatório vascular, aumenta todo um cenário mórbido. E isso pode ser mórbido, né? Porque alguém pode ter uma morbidade e vir a morrer por isso. No que diz respeito em paralelo, esses vasos que têm o seu endotélio disfuncionado, doente, ele se torna mais propenso para que as plaquetas, né, venham a se agregar de forma a formar o que a gente viu no slide anterior, extensos trombos. Por fim, o uso dos anabolizantes pode causar, na primeira vez do uso, numa única vez de uso, um processo vasoespástico em cima de uma artéria que tem uma predisposição. A atuação do esteroide anabolizante pode ser extremamente deletéria sobre o sistema vascular, que também, através de um mecanismo puramente vasoespástico, como a gente vê predominantemente em mulheres, da meia-noite ao início da manhã, não é o caso esse, que é a angina de Prinzmetal, aqui a gente vê pelo uso que pode ocorrer numa única dose de um esteroide anabolizante. Mas quanto maior o uso, quanto mais misturado, quanto mais substâncias, quanto mais o uso de esteroide pode se acompanhar o uso de cocaína, que também é uma substância vasoespástica, e aí já viu. O cenário terrível pode estar montado. No endotélio, nós temos protetores endoteliais. E se nós fôssemos pegar um vaso lisinho, como eu espero que a maior parte das senhoras e dos senhores tenha, esse vaso lisinho se dá muito em cima de um processo de equilíbrio vascular. Esse equilíbrio vascular se deve a diversas substâncias, entre elas o famoso óxido nítrico, uma substância que pode trazer benefício em alguns cenários, mas pode trazer prejuízo na sua carência. Assim como interleucinas, né? A endotelina entre elas. O processo de aterogênese ele pode ser criado também nesse cenário com a formação de placa de gordura. E nós vamos discutir depois casos, e eu vou falar de um caso de um surfista de onda gigantes de 40 anos que foi procurar um desses picaretas, né? Porque queria se sentir um pouco melhor, não tinha nenhum problema, e o cara prescreveu esteroide para ele. Bom, esse cara, resumindo, não infartou, mas viveu um processo de terrível. Formou uma placa num terço proximal de uma DA, morreu na sexta-feira, às 10 da noite, por vídeo. Ele estava em Garopaba e veio para Porto Alegre correndo, a esposa dirigindo no dia seguinte. O cateterismo mostrou essa lesão e ele tem um stent e hoje, enfim, faz o seu exercício com cuidado porque ele está antiagregado. Bom,
Quais são os efeitos diretos dos anabolizantes? Aumento de pressão. O grupo da professora Maria Janieri, do professor Negrão, de São Paulo, um experimento mostrou não só que a função, a variabilidade da frequência cardíaca estava prejudicada nesses indivíduos, como a pressão arterial aumentava significativamente nesses indivíduos e eles se tornavam dislipidêmicos. Da mesma forma, a ocorrência de disfunção endotelial pode acontecer uma fibrose no interstício do miócito, e esse miócito ele pode ficar hipertrofiado, mas de uma forma não adequada. Além disso, nós sabemos que é a capacidade. Se nós quisermos aumentar a síntese proteica de alguém, não tem nada mais eficaz do que o uso de anabolizante. Agora, o preço que se paga não justifica. Bem, efeitos indiretos também sobre o remodelamento cardíaco e um dano miocárdico causado pelo exercício em cima de um substrato de anabolizante, gerando um maior risco de infarto, de insuficiência cardíaca, arritmias e morte súbita. Juntando um pouquinho tudo, né? Aqui nós temos inúmeros relatos de casos na literatura, não precisa para a literatura, fala com o Dr. Pablos, fala com o Dr. Ricardo, que nós dois sabemos, discutimos já alguns casos de pacientes nossos que tiveram infarto, síndrome coronária aguda, insuficiência cardíaca dilatada por toxicidade de uso dessas drogas, arritmia maligna, enfim. Mas os estudos são metodologicamente limitados e o N, a amostra, tem sido muito pequeno, muito, muito pequeno. No ano de 2013, a doutora Kátia Boero Severo, eu e um grupo de pesquisadores na época era o LAFIEX, hoje o meu laboratório chama-se CardioX, nosso, eu e mais alguns colegas, eu coordeno esse laboratório, mas é de todos nós. Nós publicamos nessa revista um artigo nacional, genuinamente nacional, que foi o mestrado da doutora Kátia. Nós avaliamos as alterações de marcadores aterotrombóticos e a função endotelial em atletas sabidamente usuários de esteroides. Nós fomos atrás de 22 atletas de força, todos homens, entre 18 e 35 anos. 10 usuários de esteroides, 12 não usuários de esteroides. Ah, Ricardo, como é que tu sabe que eram não usuários de esteroides? Tá aí, né? Nós fizemos uma avaliação clínica, laboratorial, endotelial, com, no caso foi com pletismografia, e coletamos amostras de urina de todos esses indivíduos. Então, a avaliação dos participantes contou com todas essas coisas e uma medida desde o hemograma até hormônios femininos, passando pelo perfil lipídico, um marcador de inflamação como a proteína C reativa, etc. E medimos a função endotelial independente do endotélio. Além de enviar a amostra de urina desses 22 indivíduos para o LADETEC, para o Dr. Francisco, que prestava serviço para o COB, né? E no LADETEC eles avaliaram, o Dr. Francisco é coautor dessa publicação, eles avaliaram, e o que nós vimos lá? Vejam, todas as substâncias que os nossos 12 anabolizados usavam, androsterona, stanozolol, dianabol, vejam, média, 4 substâncias sendo usada pelos 12 indivíduos. O que usava menos usava 2, o que usava mais usava 10
substâncias diferentes, inclusive maconha. As mais usadas, as campeãs, foram a nortestosterona e o estanozolol. 50% dos 12 indivíduos usavam ou uma, ou a outra, ou as duas. Vejam o que aconteceu com a pressão arterial nos casos e a pressão arterial nos controles. E o que aconteceu com a HDL dos casos? A metade dos controles. Isso não é um absurdo? Imaginar que essas drogas aumentam a pressão e vão colocar a médio e longo prazo esses indivíduos também a risco de AVC? Esse quadrinho simples, artesanal, um slidezinho e o fuleirinho, ele tem uma mensagem que se reproduz nos estudos de forma veemente. Por acaso esse é o nosso? Poderia ser da doutora Maria Janieri ou de outros que estudam essa área do conhecimento. Houve aumento da proteína C reativa ultrassensível em concomitância. Além de, desculpa, eu falei pletismografia, negativo, foi ultrassom braquial, claro. A técnica era a técnica Selemarger, isso mesmo. Os controles tinham uma função endotelial mediada por fluxo normal e muito alterada nos usuários. 1/3 menor era a dilatação mediada por fluxo nos usuários. Ou seja, eu mostrei para vocês o que a literatura diz e eu estou mostrando para vocês o que o nosso grupo, no Brasil, em Porto Alegre, mostrou. Né? E se reproduz em São Paulo, no ambulatório do INCOR. A mesma coisa. Quando o Dr. Daniel R. de Moraes teve a ideia de plotar dilatação mediada por fluxo com o HDL, colesterol, e essa foi uma sacada que ele teve, é um educador físico que estava no nosso grupo nessa época, foi meu aluno de mestrado, hoje é professor da universidade, e ele mostrou, nós mostramos, através da ideia dele, que vejam onde se distribuem os indivíduos usuários aqui. Dilatação mediada por fluxo baixo e HDL baixo, enquanto os não usuários têm uma dilatação mediada por fluxo alto e um colesterol HDL, que se não é o maior do mundo, não é tão ruim quanto esse. O Dr. Rombagish, entre outros, publicaram alguns artigos nessa área do conhecimento, e todos eles mostrando que, a longo prazo, o uso de esteroides anabolizantes cursa com disfunção ventricular esquerda. No estudo do Circulation de 2017, com uma amostra muito maior do que a nossa e maior do que o grupo de São Paulo, 140 levantadores de peso foram avaliados. 86 usuários, 54 não usuários. Vejam que figura bonitinha. Aqui nós temos na ordenada a fração de ejeção do VE, e aqui nós temos todos os usuários ou ex-usuários. Aqui nós temos os usuários atuais, os usuários no passado e os não usuários. Esses dentro da normalidade, esses ainda batem na trave, e esses, embora cruzem a linha da unidade, a maior parte deles tem uma fração abaixo de 50% e um número não desprezível com disfunção ventricular marcada. Quando o Doppler tecidual e a função diastólica foi testada, não acontece a mesma coisa, o mesmo fenômeno. A complacência, ela está mais prejudicada, é verdade, aqui, do que os que usaram no passado. Mas esses dois estão bem pior do que aqueles que não usam esteroides anabolizantes, sugerindo que a função
diastólica, a complacência do ventrículo esquerdo também pode ter algum prejuízo. Com o uso indiscriminado dessas drogas, o aumento da espessura, o aumento da massa e o strain longitudinal, esse é prejudicado, e os outros dois aumentados, mostrando que drogas que aumentam o bíceps, aumentam o tríceps, aumentam o quadríceps, e essas drogas também aumentam a massa desse músculo aqui, do miocárdio. Mas paga-se um preço. E o preço pode ser também sobre o aumento do volume da placa de aterosclerose que o indivíduo pode vir a apresentar. E nessa curva exponencial, a partir do 7º, 8º ano, a curva apresenta um aumento substancial no que diz respeito ao aumento do volume da placa de ateroma. Mas então eu posso usar por 5 anos, porque não dá nada, ou por 6? Não, senhor. Não, senhora. Aqui nós estamos falando de placa de ateroma. O resto pode acontecer aqui, ó, antes do 2º ano. Mas, quando o score de cálcio foi testado pelos autores, não houve diferença no score de cálcio. Agora, eu abriria o olho e estaria sempre atento para o risco, sim, de infarto aterosclerótico nesses indivíduos. Bem, existe um position paper da Sociedade Europeia de Cardiologia, que foi publicado no ano passado, e aqui existem alguns autores que eu conheço. Esse é um jovem italiano, jovem mesmo, o próprio Aaron Baghish, o Dr. Pelliccia, esse é um amigo particular meu, e o Michael Papadakis, que foi formado pelo Sanjay e que hoje já é gente grande lá em Londres, além do Joseph Neubauer, que teve em alguns congressos nossos. Bem, nesse position paper, publicado recentemente, o que nós vemos? Aqui, problemas, aterosclerose, isquemia, infarto, morte súbita, arritmia, hipertensão, hipertrofia ventricular isquêmica, miocardiopatia hipertrófica, sendo epigenética, anabolizante causando miocardiopatia hipertrófica, insuficiência cardíaca, alterações de pressão e da frequência cardíaca, trombose, e até prolongamento pelas drogas do QT. Quem é, de todas essas drogas, a que mais impacta sobre todos esses desfechos? Eles, os anabolizantes. Toda e qualquer uma dessas coisas pode ocorrer com o uso de anabólicos esteroides. Quando os autores publicaram num grupo de bodybuilders, levantadores de peso, fisiculturistas, eles mostram causas de morte não oficiais ao longo dos anos. E esses indivíduos são 14 anabolizados, fisiculturistas, que morreram nos diferentes lugares dos Estados Unidos em função do uso dessas diferentes substâncias. Indo para o final da minha apresentação e agradecendo aos 47 colegas que estão me assistindo, eu pergunto para vocês, quem quer usar esteroides? Há uma piora no perfil lipídico? Há uma piora nos níveis pressóricos? Há uma piora na função endotelial? Há um aumento no risco de infarto? A pergunta que eu faço, será que todos esses pipipi, os piora, aumenta, ruim, diminui HDL, também podem provocar aumento na mortalidade? A pergunta que fica não é para vocês. Essa palestra não devia ser para vocês, devia ser para quem está usando, né? Mas vocês podem divulgar, estudar um pouco, e nos seus consultórios fazer aquilo que eu faço, tentar
fazer uma catilinária em prol do não uso não médico. O uso é muito mais comum do que o imaginado. São inúmeros efeitos adversos, não preciso repetir. O aumento do risco cardiovascular aumenta de forma exponencial com o uso crônico. As pessoas ficam viciadas e usam cronicamente. Pode estar associado à disfunção miocárdica, mas caberia a nós, cientistas, fazermos mais e mais estudos prospectivos. Agora, não é um público fácil de se atingir, porque há medo de exposição. Nós conseguimos aqueles 22 fisiculturistas porque a doutora Kátia foi uma heroína indo atrás. O Aaron Bagish conseguiu 180, sei lá como. Mas, enfim, o que é real é que os estudos os mais variados, eles são pobres e precisamos de estudos com segmento para que mais dados de diferentes lugares possam ser colocados em apresentações como essa. Eu quero mostrar para vocês quem usou ou usa esteroide anabolizante. Ele está aqui. No caso, ela está aqui. A mulher bomba. Está pronta para explodir. Sinceramente, quem sou eu para julgar o fenótipo das pessoas? Mas se eu encontro essa moça numa rua escura, não sei se é ela que infarta, mas eu infarto com certeza. Aqui está o homem-bomba. Eu, infelizmente, já vi alguém assim, não com esse braço, mas entubado, morrendo por uso de anabolizante. Então, eu mostrei para vocês o homem-bomba, a mulher-bomba, e eu termino com o meia-bomba, né? Porque, no fim das contas, eles ficam assim também. A última coisa que esse mosquito lembra é que ele picou um atleta russo. Muito obrigado. Excelente, professor. Muito bom. Maravilha. Não travou? Não, não. Um pouquinho, um pequeno pedaço para mim travou, mas não comprometeu, não. Ah, que bom. Ok. Espero que a turma que esteve nos assistindo tenha tido um benefício da apresentação, mas eu confesso que o melhor vem agora, que é a discussão, né, Sim. Pablo? Agora sim, agora sim. Acho que é um momento que a gente vai poder falar bastante, colocar, inclusive tirar as dúvidas, até porque tem muita ciência envolvida aí, eu acho que vale a pena todos poderem explorar bastante, né, cara? Então, bom, primeiro, obrigado, né? Obrigado por toda a apresentação. Eu acho que colocar isso nesse nível dá para a gente situar, pelo menos, inclusive todos visualizarem casos ou situações que já passaram por perto, ou já ouviram falar, ou que já estudaram. Eu acho que é um bom momento para a gente sedimentar isso até um pouco mais, né? Então, obrigado mesmo, Ricardo. Agora, vamos passar para o nosso debate, né? Então, vocês podem ir jogando as questões aqui no chat, né? O Fábio vai estar aí também na moderação. Nós vamos falar de alguns casos também, tá? Então, vocês podem ir colocando aqui. Fábio, passo aí para você. Eu não sei se vocês estão me vendo, eu tô em trânsito aqui, mas eu estou vendo e ouvindo todo mundo. Consegue me ver? A gente te vê, é uma sombra, mas eu falo. A sombra é melhor do que a figura completa. Acho que eu estou poupando vocês de um visual pior. Mas vamos lá. Stein, mais uma vez, parabéns, muito obrigado pelo compartilhar tanta informação relevante. E lembrando que foi uma palestra muito voltada para a questão cardiológica, né? A gente não está nem falando de outros órgãos-alvo aí né? E a preocupação maior, e aí fica muito, muito reforçada a mensagem disso passar para o público de uma forma geral, é que a minha preocupação, enquanto médico do esporte,
é a associação que se está fazendo na sociedade, de uma forma geral, do médico do esporte como prescritor de esteroides anabolizantes. Então, é isso que acontece. O pessoal vai no consultório pedindo para prescrever, ou, no meu caso, tem acontecido com maior frequência, infelizmente, o paciente, por exemplo, tem 3 semanas, um colega encaminhou um paciente para ergometria, paciente de 38 anos, um fenótipo de atleta de força e tal, gosta muito de musculação, e ganhou 2 stents. E foi lá, e naturalmente foi com medo, o que pode fazer, o que ele pode, o que ele poderia estar começando a fazer, e foi passar por uma avaliação para isso. E aí, na anamnese, você pega o tipo de coisa assim, mas você fez? Não, já tinha feito o ciclo há mais tempo, fiquei um tempo, e agora estava fazendo o ciclo, eu tinha parado o ciclo 10 dias antes de fazer a angioplastia. E aí eu falei, e esse ciclo estava durando quanto tempo? 3 anos. Ciclo de 3 anos. Existe isso? Como é que é? Então, assim, até aquela questão que há um tempo atrás o pessoal falava, tem que diferenciar o uso do abuso, eu acho que a régua tem que ser um pouquinho mais forte nesse sentido. É o uso mesmo. O pessoal está atropelando qualquer tipo de bom senso. E esse caso foi simplesmente de atraumatose, né? Mas a gente vê remodelamento, cardiopatia dilatada, e aí você vai ver exame laboratorial com creatinina lá em cima, 1,60, no barato, assim. Então, são coisas que na prática clínica estão aparecendo e vão bater na medicina esportiva. No congresso, ano passado, em Curitiba, a gente viu a garotada muito interessada, foi uma sala que estava o Clayton, o Cavazói, todo mundo lá para poder discutir, deu muita gente, né? E me causou espécie ver muita gente para saber se iam falar a respeito de dados positivos. E eles não aparecem quando a gente bota a ciência junto, né? Travou? Travou? Não. Era esse comentário mesmo? Estou te ouvindo bem. Esse é o comentário, estou levantando aqui. Bom, o que vocês têm visto isso no consultório, se tem chegado isso para vocês. Eu sei que o Ricardo estuda muito, enfim, participa de trabalhos, mas eu digo na prática, né, que a minha preocupação é na prática clínica a gente começar a receber tantos pacientes que vêm procurando, eu quero ver como é que faço isso de forma segura, que é uma coisa que está ficando recorrente, e aí eles vão embora decepcionados, né? A gente acaba conversando, olha, aqui não tem segurança para fazer isso. E o quanto vocês recebem isso, como eu estou falando, como eu tenho recebido, de pacientes já com repercussão negativa desse uso. A minha experiência, ela não é pequena, ela é bem grande, com os dois. Com o primeiro grupo, aquele que vem usar de forma segura, esses não voltam para o meu consultório. Exato. Sistematicamente, não retornam. Porque eu sou um técnico, mas eu sou um técnico que eu tenho afeto, eu tenho que pensar que o outro para dizer. Eles sabem mais do que tu, bom, muito mais do que eu, como usar, como fazer nutrição, fazer farmácia, para poder buscar um nicho de atuação que dá dinheiro para burro. Não é um nem dois que eu tive, que passou por mim. Então, esse primeiro grupo, Fábio, eles sistematicamente não voltam no meu consultório. Já aquele que teve um evento, esses são meus pacientes até hoje. E eu não conto em 2 mãos, são mais de 2 mãos. Por exemplo, um jovem de 25 anos, estudante de medicina da URGS, agora não é mais, é médico, que estava fazendo um ciclo contínuo há mais de 1 ano e meio,
para terem uma ideia, quando ele passou por mim na semiologia, eu sou professor de semiologia, os colegas chamavam ele de monstro, era o apelido dele, monstro. E quando ele estava no último ano da medicina, ele era doutorando, e ele me procurou porque teve uma situação lá que ele percebeu que tinha uma coisa errada. Bom, insuficiência cardíaca, a fração de ejeção de 27%. Fez uma miocardite tóxica, né, por esteroide anabolizante. Eu me lembro de 3 casos desses no meu consultório. Cardiopatia isquêmica e aterosclerose, mais de 10. Né? Esse surfista de onda gigante, imagina, tinha uma lesão de DA. Né? Ele ia morrer, esse cara ia morrer. E alguns que já infartaram, né? Uma competidora biquíni, 40 e alguma coisa anos, que competia na categoria biquíni, que o marido era fisiculturista, tinha 70 e tantos anos, e desde sempre usou anabolizante, e fazia os ciclos dela. Infartou, infartaço. Né? Então, eu sou cardiologista e tenho, perdão, o viés da cardiologia, mas o todo. E aí a gente se pergunta que sociedade doente é essa, né? Se ela é doente na política, ela é doente, às vezes, dentro das suas casas, ela é doente no abuso também do álcool, das drogas, desse tipo de droga. E aí eu pergunto mais uma coisa. Fábio, eu também sou médico do esporte, embora não trabalhe como médico do esporte, eu sou um cardiologista do esporte e do exercício. Eu não tenho não tenho a proficiência hoje para ser um médico do esporte e do exercício. Eu vejo muitos colegas nossos que eu julgava com uma boa formação, que estão dando hormônio para testosterona de 292 a rodo. Estou tratando números. Eu não quero dizer o nome de uma pessoa que eu estou louco para falar, mas não vou falar, é evidente, que qualquer cara que aparece com testosterona de 300 sai dando reposição hormonal. Essa pessoa vai ter câncer de próstata. Né? Não leu o New England de 3 anos atrás. Então, a preocupação minha é que nós estamos diante de uma pandemia. Pandemia do uso de anabolizantes. Educadores físicos, como eu sou, vendendo na academia as drogas, né, por fora. E os caras estão usando. Todo mundo aqui, os 40 e tantos que estão aqui, certamente conhecem pessoas que usam anabolizantes, histórias. É um terror. É um terror. Eu acho que isso passa. Acho que passa muito por aquela questão que você colocou. É um caso de abrir até para entender princípio psicológico. Eu acho que tem uma questão de autoimagem muito distorcida e uma idealização, né, de imagem inatingível, que muito propagada por questões culturais. E essa distância não se cumpre nunca, né? E aí o pessoal quer uma bala de prata, quer um remedinho, quer uma injeção que aproxime essas duas imagens. Acho que é muito mais por aí, acho que você colocou aquilo muito bem ali atrás. E estão dispostos a passar por cima desses riscos gigantescos. A gente tem que batalhar muito. Então, todo o esforço que você faz e o compartilhamento de informação que você faz é importantíssimo. E a gente tem que replicar isso cada vez mais para educar. Né? Educar, inclusive, porque às vezes chega para a gente, eu lembro as primeiras vezes que aparecia, não sabia nem o que fazer. A gente tem que conhecer, tem que estudar bastante para entender e esclarecer, né, apontar os riscos todos, porque o pessoal vai fazer isso. Agora, no vestiário da academia, a gente não tem como fazer. É que nem um cara que vende droga, né? Droga ilícita. O cara vai arrumar em algum lugar, mas não pode ser com o médico, né? Eu queria fazer um comentário, te interrompendo um pouquinho. À vontade. Que eu acho que é muito importante. Eu tenho vou fazer 31 anos de profissão.
E aí me perguntavam, por que tu não tens Instagram? Eu disse, não tenho saco para esse tipo de coisa. Não, eu tô estável, tá bem, tô satisfeito. A minha irmã, que trabalha muito com isso, é gerontóloga e educadora física, me xingava e dizia, mas tu é velho, isso e aquilo. E aí, vendo no nosso grupo Cardio Esporte uma enxurrada de mortes por esteroide anabolizante, suposto, e vendo no grupo de Cardio Esporte algumas pessoas que têm, sei lá quantos 1000 seguidores, e que falam bem, e que estudaram, mas que estão no lado obscuro da força. Tem um desses que todo mundo, não vou falar o nome desse cara para não fazer propaganda dele, ocupa o Instagram com notícias sobre isso que vão de encontro à verdade e de encontro àquilo que a gente pensa, nós que somos opositores do uso estético para performance. Então, eu acho que, nesse cenário, eu decidi, falei com a minha filha, que fez produção audiovisual e cinema, e ela foi contratada por mim, e eu comecei há 2, 3 semanas o meu Instagram. Por quê? Não é para ter 1 milhão de seguidores, estou pouco me lixando se eu vou ter 1 milhão, 300 ou 500. O que eu estou me importando é que eu possa atingir pessoas com mensagens que a academia não consegue trazer para a população, né? Que os estudos mostram, mas que as pessoas não leem, ou que, de repente, não chegam nos ouvidos como um contraponto a esses indivíduos que fazem uma medicina porca, podre, coitado do porco, desculpa, porco, e que estão falando para toda essa gente como se não houvesse uma oposição às suas ideias. Por isso eu entrei no Instagram. E o meu objetivo, e aí eu botei, estava lá, @doutor, ponto, Ricardo Stein, não sei o quê. O meu objetivo não é atingir vocês com o Instagram, é atingir quem esses caras atingem. Quem sabe um dia eu vou ser capaz de fazer um negócio dele. Eu espero que nós, né? Então está na hora de a academia descer dos tamancos e começar a falar a linguagem dessa turma aí, porque senão a gente só vai dizer que a batalha foi perdida e a gente não vai fazer nada. Fábio. Bom, Exatamente. Só para a gente fazer um comentário aqui, acho que a gente vem vivendo isso, você falou dos 31 anos aí, eu tenho 36 anos de formado, e na verdade você vai vendo as histórias, sempre teve um casinho aqui, outro ali, até colocando para vocês que aqui no grupo que está nos assistindo aqui, tem desde os profissionais de educação física, alunos de medicina, pessoais de ligas acadêmicas, né? O que é importante vocês até notarem que quando isso começou a aparecer com um número tão grande, então quando você vê uma pessoa, por exemplo, com 28 anos infartando e não tem uma história tão grande na família, ver uma cardiopatia como essa que o Ricardo acabou de comentar aí, que não é habitual da gente achar numa população assim normal. Então, para eles, como cardiologistas, eu acho que isso é importante também dizer, se olha e fala assim, isso é um absurdo do ponto de vista fisiológico e daquilo que eu estudei de evolução da fisiologia humana. Quando isso entra, quando você tem esse choque, fica difícil de você juntar os links da fisiopatologia com alguma coisa que possa ser tão maléfica desse tipo. E aí a gente vai e senta. Então, isso que você falou, Ricardo, que é importante de colocar, essa tradução da ciência da academia e jogá-la para o Instagram mesmo, para o Facebook, para o Twitter, e falou assim, isso aqui significa isso aqui leva a isso tem esse tipo de desfecho. Por quê? Por causa disso, disso. A gente estuda, a gente faz e vê os casos na prática. Eu trabalho muito mais com promoção de saúde, o meu trabalho sempre foi muito intenso nessa área e a fisiologia do exercício. E o fenômeno do anabolizante, dos hormônios, ou desses agentes que são anabólicos assim, importantes,
esse lado comportamental, você vê, nós vamos achar ciência tanto para o lado de provar o malefício que faz, quanto a como as pessoas chegaram ao seu uso. Porque, de qualquer jeito, ele tem uma promessa, se a gente pensar do ponto de vista de marketing, ele tem uma promessa, ele cumpre a promessa, existe um desfecho positivo para aquilo que a pessoa quer, tanto é que o volume ele é alto em termos de vendas de dinheiro e tal, quem fornece também é outro problema que a gente vai ter aí. Então, existe isso, cumpre o papel de um produto que traz, só que o que vem no depois, ele não está escrito no contrato e não existe uma especificação. Ó, veja bem, você precisa ler essas 3 páginas dos problemas que podem ocorrer. Então, do ponto de vista disso, quando você chega na parte comportamental e você mexe na autoimagem, fica muito difícil você desvincular e falar, não é possível que isso vai me fazer mal. Eu não vou ser o percentual que vai acontecer. E o percentual que você mostrou, Ricardo, é absolutamente ínfimo de quem não teve absolutamente nada quando foi comparado. E trabalhos realmente, assim, que tiveram um poder de mostrar, olha o impacto disso. Eu tenho uma mensagem que eu queria que todos vocês ficassem, isso. Existe o impacto, existe a promessa, ela é cumprida, só que o que vai acontecer no depois, a gente tem aí uma interrogação e as evidências estão trazendo coisas muito pavorosas para nós. Então, não é só olhar que nós estamos aqui apenas como uma oposição, porque resolvemos brigar e resolvemos levantar, né? Nós estamos falando de ciência, de medicina e de fisiologia que foi alterada, né? Então, eu queria colocar isso aqui, porque senão fica aquela impressão de que nós estamos sempre chocando de frente. Mas é o grande papel do ponto de vista da gente educar as pessoas e a própria medicina nesse ponto. Não sei se eu estendi demais aí. Pablo, se a gente for falar daquilo que é a base da medicina, dizem que um homem na Grécia, tal de Hipócrates, disse que o primeiro princípio da medicina era não fazer mal, né? Primeiro. Então, por aí, a gente, com o princípio hipocrático número 1, a gente já tem um bom motivo para o nosso discurso. Se fizesse bem, eu era o primeiro a estar prescrevendo, né? Eu só queria dizer uma coisa para o Silvio Alarbasi. Claro, Silvio, está ótimo a tua colocação. Eu imagino que a maior parte de nós, professores de educação física, não sejamos picaretas, criminosos, safados, sem vergonhas. É só porque até isso é importante a gente colocar. O profissional de educação física que trabalha em academia, no fim das contas, muitas vezes, essa pessoa ela é rotulada como um potencial vendedor de anabolizante, porque muitas transações, quem sabe, acontecem na academia. Mas tá certo, eu não sei quem vende, quem não vende, quem é o mais vendedor ou quem é o menos vendedor, não importa. O problema é o vendedor. E o comprador também, porque se não houvesse comprador, não adiantava nada produzir. É bem o fenômeno da droga. É droga. Então, assim, só antes de estar terminando a medicina, eu trabalhei muitos anos como professor de educação física puro, carteira assinada, dando aula em escola, em escolinha de futebol, em hospício, na época que existia hospício. Enfim, é só para ele não ficar chateado, tá, Silvio? Bom, gente, gostaria de saber de vocês também perguntas. Acho que a gente podia abrir para perguntas, né, Pablo? Exatamente. E também algum caso que vocês queiram citar aí, porque eu acho que vale a pena também para a gente contextualizar. Perguntas, questões? Estou aqui acompanhando o chat, né? Obrigado aí, Silvio, pela participação. Também o Serafim aqui colocou aqui, ó, parabéns, amigos, pela excelência da sessão de hoje, certa contribuição e colocação de pulga atrás da orelha daqueles que pensam em entrar na onda anabólica, achando ser os fortinhos e fortinhas sinônimo de saúde. Terei que me retirar, né? Mas obrigado aí, Serafim, pela sua presença.
Deixa eu ver aqui. Alguma questão, gente? Vamos ver. Eu vou aproveitar, então, né? Então, Ricardo, uma coisa importante, porque dentro da minha formação na medicina do esporte também teve a reumatologia, a gente trabalhou sempre muito com endotélio. E você falou em endotélio aí, que, na verdade, além de muito complexo, isso, na verdade, do ponto de vista inflamatório, do ponto de vista de lesão, nos leva a preocupar um pouco mais. Gostei muito de você ter colocado isso, de ter tocado nesse ponto, né? O que a gente pode fazer do ponto de vista disso, de mostrar isso, não só no inflamatório, porque, na verdade, a inflamação vai levar à obstrução, nós vamos ter problemas com isso. É muito grave isso, se a gente fosse pensar só nele, né? Eu não consegui. É para mim a pergunta? Eu estou colocando para você em relação ao endotélio, se a gente fosse pensar só nele. Caiu a minha. Eu não. Tu pode resumir a pergunta? Não, o que eu quis dizer sobre o endotélio, que você citou tanto aí, né? Eu já tive muito essa visão dentro na própria cardiovascular ou na reumatologia também, que a gente trabalhou muito em cima disso, né? Porque também a minha formação é essa. É muito grave se a gente pensasse só nessas mudanças dos agentes anabolizantes relacionados ao endotélio, se a gente fosse pensar em fisiologia. É correto eu falar isso? Não? O que você acha? Algum comentário sobre isso? Eu acho que a gente tem inúmeras vias deletérias, de potencial deletério para o organismo. E uma delas é a via do endotélio. Pablo, o endotélio não pode mais ser considerado como alguma coisa. O endotélio é um órgão vivo, né? Exato. Então, como um órgão vivo, um órgão do nosso corpo, que está em todo o corpo, desde aqui, do vértex até o hálux. Então, como um órgão vivo, imagina, se tu tem um tóxico com potencial de danificar esse vivo sistêmico, e inclusive potencial de artérias coronárias, como a gente sabe e vê em pacientes que chegam aos nossos consultórios, a minha pergunta é, por que usar? O que os defensores que vão... Se eu fosse para um debate com o médico aquele, esse médico sem vergonha aí que a gente está falando, se eu fosse para um debate com ele, como é que ele justificaria o uso dessas drogas sabendo que a gente tem um órgão vivo que pode ser danificado? Fisiatras, reumatologistas, me perdoem, mas eu não estou falando da ruptura do tendão de Aquiles, que é um horror. Está falhando aqui um pouco. Homem, na maior parte das vezes, entre os seus 25 e 40 anos. Quem pode justificar uma coisa dessas? Essas pessoas, às vezes, dizem que o nosso discurso é um discurso porque a gente não conhece o assunto, mas a gente conhece muito bem o desfecho do assunto, né? Então, como profissionais de não fazer o mal, eu só consigo enxergar prejuízo no primeiro comprimido ou na primeira injetada. Normalmente eles não começam com injeção, começam com comprimido. E outra, até para parar com o remédio, tem que saber entre ciclos, ou se vai interromper esse que foi para angioplastia, Pablo. Até para isso tem que saber usar clomifene, ou seja lá o que for, para não ter, né, uma hipofunção induzida secundária e tu ficar um tempo hipofuncionante
Porque tu tem de fora para dentro em excesso. Então, não é só o endotélio, ou só a plaqueta, ou só o espasmo no vaso, ou só o HDL que fica reduzido, a pressão arterial que aumenta. É sistêmico. Se tu quer uma droga que pode agir no corpo todo, é essa aí. Quando a gente pensa em remédio, aí remédio que eu vou dar para o meu paciente. Então, hoje foi no meu consultório um cara e eu dei um diurético para essa pessoa. Toda vez que eu vou dar um remédio, eu formo um quadrado no meu remédio. Um quadrado aqui, um quadrado aqui, um quadrado aqui e um quadrado aqui. O melhor remédio que eu quero dar para o meu paciente é aquele que faz bem e não dá para efeito. O pior remédio é aquele que faz mal e dá para efeito. Onde estamos com os esteroides anabolizantes? Em qualquer aula de farmacologia, alguém ia dizer, está mais perto do faz mal e não traz benefício. Mas, na verdade, qual é o benefício? Ficar trófico, ficar esteticamente daquela forma que a gente sabe. Ou então, ganhar uma competição de fisiculturistas, a tal ponto que hoje eles estão criando a Associação de Fisiculturistas Limpos. Porque não dá para competir com os sujos, os usuários. Ninguém ganha de um usuário. É triste, mas a gente pode ficar a noite inteira aqui, ó, que eu não vou encontrar nenhum benefício para o uso dessa droga, a não ser melhora, entre aspas, melhora estética e performance. Quando eu falo de um hipogonad, de alguém com um problema em gônadas, bom, é outra história. Aí eu acho justificável. Ou um indivíduo que sai de um campo de concentração, como em Auschwitz, em 1945. Essas pessoas teriam um grande benefício do uso de um sintetizador de proteína. Elas perderam tudo. Não tem glicídio, não tem lipídio e não tem proteína também. Tem que sintetizar. E sozinhos, com comida só, é difícil. Então, eu sei que eu estou sendo extremamente pesado, mas eu acho que a gente tem que ser pesado. E eu assino embaixo o meu pesadismo. Steiner, eu queria pegar o gancho que você falou. Quando você coloca o quadrante, você está analisando o remédio, né? E Como é que a é? gente vê, quando você coloca os quadrantes para avaliar um remédio, onde estariam os esteroides, e ainda vai pior, né? Em poucos casos, eles estão sendo usados como remédio. Acho que Eu nunca prescrevi para ninguém esteroide. Nunca. Vou aproveitar para pegar aqui uma questão que acho que tem até a ver com essa questão de entender ele como remédio, né? Então, o João Vitor, já te agradeço, João Vitor, aqui a participação. Ele colocou: doutor, em um caso hipotético, homem com bons hábitos de vida, praticante de esporte, faz dieta, etc. Porém, apresenta-se com 350 de testosterona e distrofia de insônia, cansaço físico, estresse, não progride na academia, perda de massa. Deveríamos passar testosterona ou não? Bom, eu acho que a gente nunca deve tratar números. A gente trata seres humanos. Os veterinários não deveriam tratar números, tratam animais, né? Então, quem lida com vidas tem que tratar pessoas. Essa pessoa tem insônia, cansaço, e tem um 350, o número é esse, de testosterona, que não é tão baixo assim, mas está mais para perto do limite inferior na maior parte dos laboratórios. É possível que esse homem, talvez, se conseguisse modular melhor o seu estresse, pudesse ter menos insônia, estar menos cansado. Eu não sei como é que está a periodização de treinamento na academia, porque muita gente, como a gente diz, né, vira o fio, treina mais do que devia e esquece que o repouso faz parte de programa de exercício. E não é o Ricardo que vai prescrever ou não a testosterona. Nesse caso,
talvez eu ligaria para um colega que eu sei que tem notório saber na área da reposição hormonal urológica e provavelmente essa pessoa, se é quem eu estou pensando que eu ligaria, não iria repor testosterona como primeira opção. Né? Por quê? Porque a gente sabe que as mulheres que usam as pílulas gestrinona se sentem maravilhadas, a secura acaba, a disposição aumenta, a pele fica lisinha, né? Uma maravilha, entre aspas. Só que a mistureba que se faz, inclusive com a gestrinona, a pílula, como é que é? A pílula do prazer, não, não é do prazer, é o Viagra. É a pílula da juventude, ou sei lá o quê. Essas pessoas, esses médicos que dão esse tipo de produto, acabam se consagrando com os pacientes, porque esses remédios promovem coisas boas no que diz respeito à sensação. Mas eu acho que isso tem que ser visto de forma individualizada, depois de descartada outras coisas. Aí, talvez, alguém que tenha conhecimento de causa venha a prescrever alguma coisa com base de reposição, mas sempre lembrando que homem tem próstata, e próstata é um fator de risco, ter próstata já é um fator de risco para ter câncer. E câncer de próstata é o que mais mata homens no Brasil. Aproveitando o gancho A reposição hormonal, Pode falar, Stein, pode falar. Quer dizer que a reposição hormonal em homens sem... desculpa, a reposição hormonal em homens sem hipogonadismo primário aumenta o risco de câncer de próstata. Exato. É uma publicação do New England. Eu não entendo muito desse assunto, mas eu li esse artigo e acho que ele foi bem feito. Então, eu sigo essa linha de quanto menos repor, melhor. Mas eu entendo. E eu entendo que os picaretas estão ricos cobrando R$1.000. Que perguntou, mas viu o pica-pau que está aqui? Não, não sei quem é a figurinha ali. Quem perguntou, mas a gente está... O João Vitor está agradecendo a sua resposta. Obrigado, João. Essa coisa também que a gente pedir um exame para poder embasar a tua conduta. E aí você pega como é que esses laboratórios dosam essa testosterona, né? Qual é o preparo daquilo, em que horário aquilo foi colhido. E aí você está perto do limite inferior, mas perto do limite inferior ainda está dentro da normalidade. Então, e uma das outras coisas podem levar a esse quadro clínico. Então, quer dizer, o hipogonadismo clínico. Não, não é tão simples assim. Então, vamos investigar outras coisas primeiro, não é sair tacando, porque às vezes você está atendendo, o cara está pedindo isso, né? Eu estou me sentindo meio fraco. Será? Então vamos fazer isso, quase que um teste terapêutico, né? E aí vai entrar por um caminho perigoso. A droga, né? Que nem quando você quer fazer uma campanha anti-droga, você vai falar, não, droga é ruim. O cara que usa droga não é burro. O cara usa droga porque dá uma sensação boa, algum efeito bom vai ter. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, olha, funciona. Eu costumo falar para os pacientes que estão querendo, eu falo, olha, o hormônio não faz nada. O hormônio é um sinalizador. Quem vai fazer é o tecido. Então, o teu tecido muscular esquelético ele vai responder bem para o que você quer. Agora, olha quantos outros tecidos tem que vão jogar contra você. Vai ter benefício superando o risco.
Eu acho que o discurso tem que ser mais por aí. Aprendo muito, aproveitando que você está chegando no Instagram. Eu sou ruim no Instagram, eu uso para poder ajudar a divulgar nossas atividades, mas o Bomba Tô Fora, do Clayton, é um sucesso absoluto e uma linguagem muito boa, que eu acho que vale muito a pena a gente mexer para isso. A gente tem que usar mesmo essas armas, é a forma da gente usar os canais para debater. Eu não acho nem que brigar não é o verbo mais certo. Eu acho que debater, trazer para a conversa e ver os argumentos que se sustentam. É isso que vai fazer a diferença. Tranquilo. Uhum. Só que, assim, ó, eu aceito enquanto médico, eu não estou falando como ser humano, estou falando como médico técnico. Eu aceito que os outros possam argumentar coisas comigo. Agora, como técnico médico, eu não posso aceitar que alguém que tem o mesmo diploma que o meu faça uso do seu diploma para, em prol dinheiro, poder, seja lá o que for, fazer a prescrição de coisas que são ruins para a saúde, em última análise. Porque se a medicina ortomolecular fosse comprovadamente boa, tem tudo a ver comigo a ideia. Se medicina integral, essa integralista, integrativa, sei lá, fosse a maior parte das pessoas que diz fazer fossem corretos, eu faço. O Vita, minha ex-clínica, durou 25 anos. Eu acho que nós fomos os primeiros no Brasil a ter uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar trabalhando numa mesma clínica. Até antes da pandemia, nós éramos 60 pessoas na clínica. Das mais diferentes, ninguém prescrevia anabolizante. Então, como médico técnico, se eu tiver que ir para o debate, eu vou ter que ir para argumentos, mas eu vou para o pau, né? E esses caras, alguns deles, são muito bem preparados, têm o dom da palavra, são estudiosos, foram usuários ou são usuários, conhecem na prática cada seringada, coisa que eu não conheço e nem quero conhecer. Mas, por isso, é importante nós juntarmos força para criar um movimento como o Clayton engloba, né? Com o Bomba Tô Fora, e conhecimento que ele tem de endocrinologista, que é fora de série, né? Então, eu fico feliz em poder falar sobre isso de uma maneira menos técnica possível, para que talvez os nossos colegas que estão nos ouvindo, da área da saúde, não médicos necessariamente, possam reproduzir algumas coisas que estão sendo ditas aqui que a gente acredita. Né? Porque se eu acreditasse, não faz tanto mal assim, olha quantas pessoas usam, olha quantos morrem, um número absoluto, é muito pequeno para o número que usa. Eu conheço aqueles caras lá que usam há 30 anos, não tiveram nada. Bom, esse tipo de argumento é argumento que nem é o anticurva de Gauss, né? É o anticurva de Gauss. A maior parte dos caras que fumou, bebeu, não dormia, festeava, não morreu com 102 anos. Esses morreram com 50. Mas tem aquele fora da curva que morreu com 102 anos. E esse que é lembrado. Mas o meu avô morreu com 102 anos, fumava, bebia, não vou fazer que nem meu avô. Mas os 100 que morreram com 50, esses nem entram, né? Aqueles 2,5% aqui, 2,5% ali não conta. Então, era isso. Posso aproveitar um comentário até em cima da pergunta do João Vitor? Eu conheço até bastante. João, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que você conseguiu botar assim, alguma coisa material para a gente discutir. Eu acho que vale a pena o exercício em cima disso. O Ricardo falou aqui, o Fábio falou, você viu esses sintomas colocados, insônia, cansaço, estresse, não progride, academia e tal. Você tem que olhar isso sempre com uma forma assim, bastante ampla, com as chaves e olhar primeiro. Existem várias causas para isso. Existem vários problemas relacionados ao estresse, dentro da fisiologia também. O que poderia também ser? Às vezes alguém que usou alguma coisa, estava bem e passou a ter os sintomas depois que parou de usar. Né? Então, quando a gente pede aqui para olhar nas hipóteses, é para que você possa olhar num cenário mais aberto
e possa entender que quando a gente está colocando essas respostas relacionadas aos anabolizantes, acabamos de falar de endotélio aqui, né? A hora que você joga e, na verdade, se atrapalha toda uma fisiologia. Mas sempre explora esses sintomas que eles parecem muito abertos, mas eles sempre têm a sua causa. Insônia, cansaço, estresse, né, que a gente fosse pensar aí nesse trio, é interessante que a gente explore, porque você vai achar coisas que às vezes nós não vamos trazer a resposta ligada ao medicamento. Ele pode até melhorar alguma coisa, só que assim, é importante que você olhe os sintomas, como a gente estuda a semiologia e depois vai entrando nas especialidades. Aprofunda em cima desses sintomas e com certeza você vai ter mais respostas do que apenas um desfecho muito rápido como esse. Mas obrigado mesmo por ter trazido. E a maior parte das pessoas que têm estresse, cansaço, não progride na academia, deve ter testosterona normal. Talvez, se a gente tivesse 1000 caras de um lado e 1000 caras do outro, e a gente fosse fazer um corte transversal, né? Uma medida, talvez a maior... Na verdade, não 1000 caras do lado. Se a gente tivesse 1000 pessoas, a gente fosse fazer um corte transversal de pessoas com essa queixa, é muito provável que pessoas de 40 anos, 50 anos, não tivesse testosterona fora dos 95% da normalidade. Então, eu acho que antes, como eu disse, antes de tratar a consequência, a gente tem que pensar na causa. E a causa é muito provável que seja outra, e não testosterona baixa. Aí, o cara vai lá no urologista, o urologista vai dar testosterona. O cara se sente melhor. Pode ser até efeito placebo. Né? Paciente meu, testosterona 379. Aí baixou para 260 e alguma coisa. Aí foi no urologista, o urologista atendi o cara hoje, casualmente. O urologista deu para ele Nebido, né? Que é um remedinho que se dá cada 4 semanas. Aumentou a testosterona numérica para 340 e alguma coisa. Aí eu perguntei, cara, como é que tu está te sentindo? Ele disse, estou parecido com o que eu estava antes. E aí eu disse, o que o urologista decidiu fazer? Ele passou a dose do Nebido para 8 em 8 semanas. Ele vai fazer uma coisa off-label. O paciente não é médico e usou essa terminologia, né? Vai fazer uma coisa off-label. E aí eu perguntei para o cara e disse assim, como é que está a tua vida? E aí ele me contou, né? Que ele está preocupado com uma determinada coisa, que ele vinha preocupado com essa... O foco de preocupação dele não acabou. Então, ele fez assim, pá na testosterona, e ele está sempre igual. Não é a Nebido que vai fazer a diferença para a vida desse cara. Ele só me diz que quando ele usa a Nebido logo depois da injeção, ele fica mais, tesudo, né? Com mais desejo. E depois passa. E aí ele volta ao normal. Enfim. Me aproveitando a possibilidade que essa pergunta gerou, eu acho que, por mais que os ensaios clínicos sejam espetaculares, maravilhosos, uma forma da gente gerar o conhecimento, nunca aplique o ensaio clínico para todos os teus pacientes como se fosse uma linha de produção, porque senão tu está ralado. Pegue o ensaio clínico e aquela informação, primeiro, não leia só o resumo, né? Segundo, pegue aquela informação, depois de deglutida, e use ela para aquele teu paciente individual. Porque pode ser que para aquele paciente não funcione, ou funcione de uma forma um pouquinho diferente. Então, junte a medicina embasada em evidência com o que está surgindo hoje forte, que é o trabalho, que é a medicina personalizada ou de precisão, que não precisa necessariamente fazer um teste genético, mas que pode ser de precisão para aquele paciente individual. Né? Então, eu acho que essa pergunta, a resposta
ela é super individual. E eu não sei se esse homem, quem é esse homem, qual é a idade desse homem, enfim. O que eu sei é difícil responder esses casos clínicos, porque a gente não conhece nada desse homem, né? Então, pode ser perigoso a gente dizer, não, acho que tem que usar testosterona, né? Ou não usa de jeito nenhum. A gente não conhece nada dessa história. Então, a minha resposta lá para a pergunta inicial, ela foi uma coisa meio geralzona, assim, né? Mas Professor eu nunca Ricardo, prescrevi testosterona no consultório, nunca. doutor Ricardo, doutor, ele é Luciano aqui de Goiânia, tudo bom? Fala, Luciano. Matou o Derek. Não Eu foi. não pude. Aqui, eu achei super interessante e essa parte da sua explicação, porque eu recebo muito no consultório pacientes exatamente com essa queixa do caso clínico, né? Essas queixas são comuns, assim, o que mais diminui testosterona é idade, obesidade, sedentarismo, estresse. Esses pacientes com queixas que não melhoram na atividade física, é o que tu falou, porque às vezes os pacientes treinam e o estresse, eles trabalham, têm uma profissão e eles treinam como se eles não trabalhassem. E aí o período de repouso é inadequado, a alimentação para recuperar do treino, às vezes muito, muito alto, muito intenso, e da atividade profissional, que às vezes também é muito desgastante, é insuficiente, quer dizer, é uma falta de periodização para a vida desse paciente em relação a treino e profissão, que acaba ficando insuficiente ao longo do tempo, isso cronicamente, e aí ele vai ter todas essas queixas. Então, é o que você disse, você tem que sentar com o paciente e perguntar para ele, que horas você acorda, o que você faz? Você toma café, o que você come? O que você vai para o trabalho? E assim você destrincha e você vai achar alguma coisa que vai justificar um treino mal feito, um sono inadequado. Eu tive uma paciente que era maratonista e é médica e que veio depois para o consultório com essas queixas de fadiga e ela simplesmente, com lesões crônicas e fadiga, e não melhorava, e ela teve filho, a qualidade do sono piorou por causa da criança acordava à noite para amamentar, e ela começou a ter lesões porque o descanso era inadequado, ela voltou para o treino pesado depois da gestação. Então, se a gente conversar, fazer uma anamnese individualizada, como você falou, a gente vai acabar achando alguma coisa que justifique essas queixas na falta, né, de uma patologia clínica específica. Tu quer ver, Luciano? Me ocorreu uma outra coisa. Logo que a pergunta foi feita, e legal que ela gerou essa discussão toda. Igor, né? Foi o Igor que perguntou? João Vitor. João Vitor, desculpa, João Vitor. O João Vitor que perguntou. Legal, João Vitor. Porque logo que eu li aquilo ali, sabe o que eu fiquei pensando? O cara se alimenta bem, o homem se alimenta bem. Eu supus que ele não é obeso. Mas vai que ele não seja obeso. E que ele tenha uma rinite, que ele mora em algum lugar que predispõe ele ter uma rinite burral, e por causa da rinite burral ele tem a apneia do sono. E pela apneia do sono ele não dorme direito. E aí fica estressado porque o sono dele é ruim, não consegue render no trabalho, não rende direito na academia, não, tudo é ruim, né? Ou então ele é obeso, porque a maior parte dos caras que têm apneia do sono são obesos, e está querendo perder peso, então está se alimentando direito hoje, ou vai lá, ele tem uma alteração anatômica, a língua cai, a maxila é esquisita, e o cara... Então, só para pensar, agora trazer para essa tua pergunta, como daqui a pouco, se a gente investiga uma coisa como a apneia do sono, pode ter muito mais importância do que a testosterona de 345. Não, eu estou dando só um exemplo. Pode ser overtraining. Só overtraining já explica o overreaching, se quiser, né? Sobretreinamento, melhor em português. Então, eu acho que as pessoas vão para o mais fácil. O que tem de paciente bom de tomar remédio não está no gibi, né? Tem uns caras que tomam o remédio maravilhosamente bem. O resto são os horrores. Mas toma o remédio, tu prescreve o remédio de 900 pila, vai lá, prescreve Repata para o cara. Repata, porque ele não tolera estatina. R$900. O cara vai lá e toma Repata. Pá, chega no teu consultório, eu tomo Repata, mas não faz mais nada, ou faz pela metade. Quanta discussão... Oi, diga.
Não, e esses especialistas hormonais aí no Instagram, se tem uma coisa que eles não sabem fazer, é uma anamnese bem feita, né? Então, como é que eles não vão descobrir? Então, primeiramente, vamos passar o hormônio que vai resolver o problema. Não, e eles conversam com os caras durante 1 hora na consulta, 2 horas, cobram R$ 1.500 se for em São Paulo, 2.000, aqui em Porto Alegre vai ser 900, 1.000, e se for um ou outro mais famoso, talvez mais do que isso, e esses caras conversam, Luciano, conversam aquilo que o cara quer ouvir, e fazem o teste do cabelo, o teste do pelo pubiano, o teste da unha, o teste do não sei o quê, e cobram. Outro dia apareceu na minha frente aquele que foi preso no Egito, deveria ter apanhado até a morte lá, ele prescreveu, foi uma receita de R$ 17.000 para alguém. Chegou na minha mão. Então, meu Deus, onde estamos? Pois é. Bom, senhores, a conversa está ótima, acho que a gente já podia até esticar mais, mas estamos na hora aqui da gente dar uma finalizada, né? Eu acho que foi adorável, né? Luciano, obrigado aí pela tua participação e ter chegado aí falar com a gente também. Fábio, né, Ricardo, né, eu acho que foi sensacional. Jimmy, que estava presente aí também, obrigado aí pela presença, e de todos vocês que estavam aqui com a gente, né? Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente sentar, discutir, ver casos e, assim, e ver ciência bem feita, sabe? Ver especialistas que estudam, que olham, que têm um olhar realmente de frente para as situações que a gente viu aqui, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, eu acho que foi muito enriquecedor e de um evento realmente bastante marcante. Próximo mês nós vamos ter mais, vamos ter outras aí para frente, né? Ricardo, você pode ter certeza que você vai ter, eu vou te fazer outros convites aí, porque é sensacional estar com você aí com a gente, tá? E queria agradecer de novo ao hospital por nos dar o espaço por todo esse tempo, ao Das Educa, que está sempre aí presente com a gente, né? E espero contar com vocês aí nas próximas reuniões. Eu queria deixar a palavra com vocês aí para a gente finalizar. Eu só agradeço, para mim é sempre uma alegria estar participando, eu agradeço ao teu convite para participar, Fábio, a todo mundo que veio e especialmente ao Stein, dividindo conhecimento, acompanho bastante a produção dele, as ideias dele, estou muito feliz de estar dividindo o espaço lá no nosso grupo também, toda hora tem informação relevante, e acho que eventos como esse ajudam a gente a amplificar, e eu acho que esse que é o papel que a gente pode fazer aí para poder ajudar a sociedade de uma forma geral e a comunidade dos profissionais de saúde também. Muito obrigado, viu? Boa noite. Falo eu? Sim, eu queria... Então, não podia deixar eu de agradecer, né? Porque, em primeiro lugar, quando a gente é convidado para poder falar para outras pessoas e dizer um pouquinho daquilo que a gente gosta, estuda, faz, e de preferência fazer isso de uma maneira séria, ética, embasada nas melhores evidências disponíveis e assim, embora às vezes podendo parecer um pouco grosseiro para com as pessoas que fazem mau uso da nossa querida medicina, não é porque eu não gosto delas, é porque eu não gosto do que elas fazem. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer, eu fico chateado, de fato, e eu externo a minha chateação. E mesmo em apresentações sérias como essa, às vezes isso vem. Mas não é por maldade para com elas, é porque não acho legal, assim como eu acho legal poder estar aqui com vocês e não cansar nem um pouquinho ficar essas 2 horas, sabe? Daria para ficar mais tempo tranquilamente, é porque a gente ama isso, né? Gosta dessas coisas. E assim, agradecer ao Pablo pelo amável convite, ao Hospital 9 de Julho pela oportunidade de participar desse evento, aos patrocinadores, ao patrocinador, né? Ao Fábio também, e dizer que Porto Alegre vai ser a capital brasileira da cardiologia e da medicina do esporte em setembro.
no início de setembro, o Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte e Exercício, e no fim do mês, o Congresso de Cardiologia, SBC, na mesma Porto Alegre. Não sei se é muito inteligente fazer os dois congressos perto, na mesma cidade, ainda mais sendo Porto Alegre, no fundinho do Brasil, mas inteligências à parte vai ser aqui e a gente espera poder receber vocês todos muito bem. Obrigado de novo, eu estou super à disposição para falar daquilo. Se tu me convidar para falar sobre o que eu não sei, eu não vou aceitar, mas sobre o que eu sei um pouquinho, eu vou aceitar. Tá joia, Obrigado. Gente, obrigado, meu abração para vocês e aguardem que nós vamos trazer o outro tema aqui do mês seguinte. Tchau para vocês, uma boa noite, bom descanso a todos. Boa noite, boa semana. Também na hora, né? Hã? Tem que colher a pele. Olha. Denise, sabe por que eu estou de lado? Minha cachorra está correndo aqui embaixo. Ela não sossegou? Não, agora que ela resolveu correr, aqui dá 9 horas, ela acende. E estava correndo aqui debaixo, debaixo da gente. Bom, deixa eu ver aqui. Aí depois de semana eu sento com vocês também do tema, tem que ver algumas coisinhas ainda dos convites. Adorei, achei que foi excelente a reunião, acho que foi muito boa. Que medo desses anabolizantes aí, credo. Pois é. E o negócio está grave, porque a gente tem um grupo aí do pessoal, os cardiologistas, medicina do esporte, eles estão aparecendo com cada caso, que estão indo no consultório, nos hospitais aí deles da universidade, que é de cair o queixo, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. E a gente está assistindo, mas porque o apelo é muito grande, né? Então, tá meio complicado. Por isso que a gente resolveu botar o tema, né? Então, e acho que foi bom a gente tratar de um aspecto só, que foi o cardiológico, não assim amplo, até para mostrar pontos mais, né? Mas eu acho que foi bom. Vocês gostaram, não? Bom, muito bom. Interessante. Adri, você parou a gravação? Você não parou a gravação. Ainda não, peraí. Tem gente que perguntou depois de assistir, né? Assistir a gravação. Mas gostaram dele como palestrante, não? Sim, só um sinal que não estava muito bom, né? Pois é, teve hora que deu lá, eu entrava lá no modo Matrix, né? De repente sumia, né? Mas eu acho que deu para rolar. E eu acho por isso que eu não escolhi mais do que uma palestra, né? Eu falei, vamos ver se a gente consegue puxar uns casos, né? E aí também não fica cansativo, né? Então, mas deu para entrar bastante gente, né? E o que será que aconteceu do pessoal não receber link? Isso que eu achei estranho. Eu não sei, porque algumas pessoas entram normalmente, outras não. Eu acho que eles não entendem como... Porque a gente